Convidamos agora a Arrisson Belico para a palestra Capacitação Profissional Rural, parceria do Senar Minas Gerais, com o projeto Siderurgia Sustentável. É graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri, pós-graduando em Gerenciamento de Projetos, Fundação Getúlio Vargas, e analista técnico em Formação Profissional Rural, Senar Minas. Por favor. Pessoal, bom dia. Então, acredito que a sequência de apresentações vai enriquecer muito aqui o nosso seminário, principalmente por poder mostrar aqui uma ação que o sistema FAENG, né, tem feito em relação a esse objetivo de fomentar energias renováveis, né, e ainda mais com a preocupação com as mudanças climáticas. Tá certo? Então, inicialmente, é importante a gente observar essa matriz energética mundial. Então, nós vamos fazer uma contextualização da matriz energética e uma apresentação mais voltada para o setor florestal, tá certo? No sentido de uma abordagem de como que o setor florestal tem se posicionado em relação a essas mudanças climáticas. Então, pode-se observar que 9% aí do percentual da matriz energética mundial corresponde a energias renováveis. E isso, quando a gente leva em consideração aí o Brasil, esse total ele já é composto por 42,9%. Então, já é possível observar aí um avanço, né, do nosso país em relação a esse percentual de energia renovável. E nesse contexto, né, eu acabei esquecendo de mencionar, o projeto Siderurgia Sustentável ele é uma parceria que o Senar Minas é estritamente parceiro do projeto, tá certo? E vamos dizer o cenário, o sistema, né, em geral, e acreditamos no que é preconizado pelo projeto e procuramos levar essa tecnologia para o produtor rural. Como nós estamos próximos ao lado aí do produtor, no dia a dia, nós tentamos levar essa tecnologia, estreitar essa distância aí da academia até o setor produtivo de base, que são os produtores rurais. Então, nesse sentido, um contexto aí do que é a biomassa, né? O que essa biomassa representa? São produtos e subprodutos agrícolas e florestais, assim como resíduos de origem animal, industrial e humana. Então, nós temos diversos tipos de energia de biomassa. Temos a madeira e seus resíduos, o capim-elefante também é um modelo de alta produção por hectare, né? Aí temos o bagaço de cana, como foi mencionado na primeira apresentação, e casca de arroz e demais produtos aí em geral. Então, podemos observar aqui a fonte de biomassa e, consequentemente, cada processo de conversão e a forma de energia final que é disponibilizada como produto. Certo? O nosso foco aqui, só voltando aqui, é essa parte de produção de madeiras. No caso, vegetais lenhosos, né, vai sofrer o processo de pirólise para produzir carvão vegetal. Continuando. Então, como que é a distribuição de áreas plantadas aí hoje no Brasil? Nós temos 7,84 milhões de hectares plantados. Desses 7,84, 5,67 milhões corresponde ao eucalipto, 1,58 milhões de pinos e 0,59 milhões de outras espécies. E isso corresponde aí a um percentual menor do que 1%
de toda a extensão territorial do país. E levando em consideração também, né, a grande importância desse recurso renovável, tá certo? E o quanto que nós temos potencial de crescimento, principalmente em virtude do nosso país ser um país tropical, com um resultado muito eficiente e eficaz em relação à produtividade dessas energias renováveis. E, dando continuidade, como que está distribuído a área de árvores plantadas por segmento? Então, vamos ver. Então, a área plantada por segmento industrial, nós temos 35% que são voltadas para a produção de celulose e papel. Aí nós vamos ter 30% do produtores independentes, 13% siderurgia e carvão vegetal, 9% investidores financeiros, 6% painéis de energia e pisos laminados e 4% produtos sólidos de madeira e 3% outros materiais. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é esse público aí detalhado com a seta azul. Aí. O laser não está dando aqui. Mas é o produtor independente e a siderurgia a carvão vegetal, porque nós temos também a questão do coque, né, que é o carvão mineral. O produtor independente ele tem esse comportamento de migrar, de ter algumas espécies que permitam essa capilaridade dele poder vender para o setor de carvão e, às vezes, também ele destina para mourão ou até mesmo celulose, como tem acontecido aí nos últimos tempos. Tem se observado empresas de fora do estado estão vindo buscar muita madeira aí na região, no estado de Minas, tá certo? E o que corresponde a o consumo de carvão vegetal, que é o nosso foco? Hoje, o setor de ferro-gusa ele consome 70,39% do carvão vegetal produzido, tá certo? Então, isso são dados aí do Sindfer, que, através do Fausto, lá forneceu para a gente. Então, nós temos algumas informações sobre os principais consumidores. Então, isso aí, só para ter uma contextualização, o consumo de carvão vegetal de áreas plantadas de eucalipto, né, para abastecer a indústria de ferro-gusa em Minas Gerais em 2018, ela corresponde a uma produção total em toneladas de carvão vegetal aí de 3.160.000, em torno de 3.160.000. E um consumo de carvão de 10.430.000 metros cúbicos de carvão. E uma área colhida por ano de cerca de 86.916 hectares. Tá certo? Nesse sentido, o comportamento médio do preço anual do carvão ele sofre algumas variações, porque o produtor, principalmente esse produtor independente, que corresponde aí cerca de 75% da produção de carvão do estado de Minas, o pequeno e médio produtor, ele sofre muito com os impactos do mercado. E, querendo ou não, o principal consumidor, como é o setor de siderurgia ferro-gusa, então as oscilações também dependem do índice de exportação, do minério e outras variáveis aí que vão ditar o preço. Então, o produtor trabalha um pouco no escuro. Então, ele cria-se o hábito de vender quanto o preço o mercado está pagando bem, e quanto não está pagando, ele tem a possibilidade, que é um produto não perecível, de deixar essa madeira em stand-by. Deixa ali por um tempo, e na hora que o carvão sobe, queima até a cama, né? Aí vai fazer tudo quanto é madeira, que origem que ele tem na propriedade, mesmo que esteja úmida, ele tem o hábito de aproveitar esse pico de preço para ele procurar, que é isso que o produtor busca, né, gente? É a lucratividade. Então, ele tem o hábito de não planejar essa produção. E isso são possibilidades que a gente vê de alternativas para a gente apoiar esse produtor para ele ser mais eficiente. Continuando aqui, eu queria levantar uma questão relacionada ao apagão florestal. Ouve-se falar, eu
trabalhei na empresa ArcelorMittal, até a sede aqui no prédio, em 2008. E desde essa época, antes da crise mundial, né, a gente ouve falar no apagão florestal. E o apagão florestal, ele é real ou não? Acredita-se que, se não fosse a crise mundial de 2008, 2009, já teria falta de madeira. E o principal dificuldade hoje para o produtor é ele planejar essa produção, porque o produtor está acostumado a ter o dinheiro todo mês, ele quer o dinheiro todo mês, porque as contas são mensais, não é isso? Então, ele planejar a curto e médio prazo, vamos colocar médio e longo prazo, porque a gente considera 3 ciclos na rotação da cultura de eucalipto, então acaba sendo mais dificultoso para esse produtor. Mas, apesar das taxas de retorno também serem bem significativas, quando ele compara, por exemplo, com a cadeia produtiva relacionada ao leite. Então, o leite é aquele que pinga todo dia, né, todo mês, e o eucalipto ele vai ter retorno financeiro, ele vai ter geração de caixa, quando ele faz a venda desse carvão, dependendo do mercado. Então, aqui algumas informações, por exemplo, toneladas de ferro-gusa produzida em 2018, né? Que é o principal setor que consome o carvão vegetal. Então, nós temos um total aí de 32.522 toneladas no Brasil. Em Minas Gerais, podemos dizer que é 12.654,90 toneladas, representando aí um total de 39% produzido só no estado de Minas. E temos o consumo de carvão vegetal, que são as siderúrgicas que consomem esse carvão vegetal, representando 81% do consumo de carvão vegetal de todo o Brasil. Certo? E isso aqui é uma perspectiva de toneladas de gusa por hectare. Então, nós temos aí 33,96 toneladas de gusa por hectare. Os hectares demandados em 2018 para essa produção foi em torno aí de 157.465. Quanto a gente leva em consideração a rotação da cultura, nós temos aí um ciclo de 6 anos e meio, que é a cultura do eucalipto, para a gente conseguir colher essa área com a maior rendimento de madeira, de volume por hectare, nós teríamos aí uma necessidade de 1.023.552 hectares demandados para atender essa necessidade. E a área de eucalipto hoje, em Minas, que é destinada à parte de siderurgia, ela corresponde a 50%, né, dessa área de siderurgia, corresponde a 750 mil hectares. Então, nós temos um déficit aí de 273.522. Tá certo? Então, esse ponto é importante a gente se atentar, porque tem eminência, sim, principalmente quando a gente leva em consideração a participação do percentual de cada estado. Então, a gente vê uma projeção aqui em vermelho, que é o estado de Minas crescendo um pouco essa participação no setor de ferro-gusa e os outros estados já caindo. Então, nós temos aí uma possibilidade de crescimento, principalmente relacionada ao estado de Minas. Continuando, como que acontece o processo de produção de carvão vegetal? Então, nós temos aí o maciço florestal, começa aí um marco zero, né? A partir de 6 anos, 5 anos e meio, dependendo da região, tipo de clone, nós vamos ter essa madeira cortada e ela vai ser armazenada aí por cerca de 3 meses na beira do talhão, para o período de secagem, que quanto menor a umidade dessa madeira, maior vai ser o processo de conversão de carvão. Então, hoje nós temos a possibilidade de mecanização, a maioria das grandes empresas tem mecanizado essa produção, e o produto final, que é o carvão vegetal. E para onde que vai tanto carvão? O setor de ferro-gusa consome 85%, esse residencial, que é esse carvão do churrasco do final de semana, né, consome 13%, e a menor quantidade aí para a indústria química, cimenteiras, cerâmicas. De toda a madeira in natura produzida, dos 7,84 milhões, 44% foi destinado ao setor energético. E
o carvão vegetal, no consumo de ferro-gusa, é importante a gente observar que ele consome, no caso, representa 14,6% do total de produção. E a maioria do carvão que é consumido nesse setor ainda vem aí do carvão mineral, que é cerca de 46,1%. E qual que é uma comparativa aí do carvão vegetal com o coque metalúrgico, né? Um balanço de carbono na produção de ferro-gusa, comparando essas duas variáveis por tonelada de ferro-gusa. Então, o carvão, utilizado como termo redutor, ele absorve 890 kg de ferro-gusa por tonelada produzida e libera 203 kg de oxigênio, processo da fotossíntese, né? Então, na fixação do carbono e na liberação de oxigênio. Agora, o coque ele vai absorver 990 quilos de oxigênio na combustão e ele vai liberar aí 1.750 quilos de CO2. Então, é uma poluição aí bem significativa que é ocasionada. E, além de ser um recurso não renovável. Então, a sustentabilidade ambiental, né? O carvão vegetal é um recurso renovável, de baixo teor de cinzas, não contém enxofre, temos aí independência tecnológica, a gente tem isso bem consolidado, o Brasil é referência hoje em relação a esse tipo de produção. O sequestro de carbono, que é um balanço positivo, e temos a geração de empregos no país. E o coque, pelo contrário, é uma energia fóssil, não renovável. Não há reservas no Brasil, até pus um asterisco ali, por quê? Porque depende da maioria da exportação. Nós temos aí cerca de 1%, algo insignificativo. Então, captura de oxigênio da atmosfera e libera CO2, que é o balanço negativo. E aí que nós vamos falar do projeto, né, o BRA 14G31, que justamente é o projeto de sustentável de carvão vegetal à base de biomassa renovável para indústrias siderúrgicas no Brasil. Então, aí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que nós estamos bem alinhados ali no programa Nosso Ambiente, estamos aí trabalhando cada dia mais para a gente conseguir implementar isso dentro do nosso sistema. Então, são os principais objetivos que a gente atende aí no nosso trabalho. Quais são os parceiros do projeto Siderurgia Sustentável? Então, nós temos aqui a Universidade Federal de Viçosa, que foi a que desenvolveu essa tecnologia que nós vamos abordar. Nós temos a Universidade Federal de Lavras e as demais instituições, Emater, Sebrae e todas as associações do setor aí que contribuem também para o fortalecimento desse projeto no Estado. E como surgiu esse projeto? Ele veio de uma demanda da sociedade civil, né, passando pela academia e atendendo o setor produtivo. Então, nós temos o fundo aí de diminuição de emissão de carbono, que é administrado pelo PNUD, tá certo? E temos os diversos agentes do governo do Estado de Minas, que, inclusive, esse projeto foi iniciativa do governo do Estado, e o governo federal, através dos ministérios. Então, como que os objetivos, né, do projeto Siderurgia Sustentável é reduzir a emissão de gás de carbono de efeito estufa na cadeia produtiva de ferro e aço no Estado de Minas Gerais, através do arcabouço político, de pesquisas e capacitação, que é aqui que entra o sistema FAENG, através do Senar, e o apoio a arranjos sustentáveis, que são novos produtos, novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Esse aqui é um projeto em resumo, não vamos detalhar cada parte do projeto, mas eu só quero destacar essa parte em negrito aí, que é a parte de conhecimento, tá certo? Então, nós temos hoje a perspectiva de construção de 5 unidades demonstrativas com a tecnologia da UFV, que eu vou falar logo em seguida, e dessas 5 unidades demonstrativas, 2 já foram construídas. Uma na região
Zona da Mata Mineira, em Lamim, e a outra na região central de João Pinheiro. Todas as duas regiões são bem significativas em relação à produção de carvão vegetal. E nós temos aí mais de 200 pessoas que já foram capacitadas pelo projeto, por ações do projeto. Dentre elas, 54 pessoas também foram capacitadas na parte de balanço de carbono em propriedades rurais. E, do quadro do Senar Minas, 9 instrutores receberam também essas capacitações. Aqui são os resultados esperados, né, a partir dos produtos que vão ser desenvolvidos e o objetivo principal, que é a redução de emissão de gás carbono, no caso, que causa o efeito estufa, e quais as formas de redução de emissão de gás carbono na produção de carvão. Então, aí, já foi até comentado anteriormente, nós temos que procurar ser mais eficiente, tá certo? Então, a eficiência no processo produtivo, que o projeto de siderurgia sustentável tem fomentado com a tecnologia lá da Cassinha, né, da professora Cássia da UFV, além da tecnologia de queima de fumaça, é um melhor controle do processo produtivo. Então, nós temos aí essa intenção de trabalhar o contexto da eficiência, do produtor ser mais eficiente. Querendo ou não, se ele for mais eficiente, ele vai conseguir agregar mais valor, ele vai otimizar a produção, principalmente relacionada ao lucro, e também vai atender aí a necessidade, a demanda do setor. Tá certo? O controle da umidade da madeira, que o produtor ele se atenta a essa questão da umidade, ele tem que estar por dentro, porque, igual eu comentei anteriormente, né, a madeira úmida ela tem a produtividade ela é inferior. Então, quanto mais seca o produtor tiver um planejamento estratégico em relação ao consumo dessa madeira, ele vai conseguir ter um maior valor agregado também no seu carvão, tá certo? E a melhoria dos fornos, da tecnologia dos fornos. E nós temos também uma possibilidade de condensação dos gases da carbonização, nós vamos falar mais adiante, e da combustão dos gases na carbonização, que é a queima da fumaça. Então, como que é o balanço de massa? A madeira, 100% da madeira, 30% é o que vai virar carvão vegetal. E 70% são gases desprendidos durante a carbonização, que é o processo de queima. Desses 70%, 43% são considerados gases condensáveis e 27% são os que nós chamamos de gases não condensáveis. Então, esse aí é a unidade demonstrativa que foi construída em Lamim, e ela mostra aí um sistema fornos-fornalha construída, com um ciclo de carbonização aí de 3 dias, um ciclo de resfriamento de 3 dias e meio, e um ciclo total de 6 dias e meio, certo? E o processo em si, ele, além de essa fornalha que é construída no centro, ela tem o objetivo de quê? De queimar essa fumaça, a fumaça combustível, ela vai queimar para a produção de carvão e vai liberar só o vapor d'água. Então, uma abordagem aí do último modelo que foi desenvolvido pela UFV, que é o modelo 6 de 2017, que é o projeto do PNUD. Então, ele vai exemplificar naquele centro, a chaminé, como que ela é dividida em relação à distribuição. Então, como vocês podem notar aqui, cada forno ele tem uma saída independente. Então, algumas, nesse desenho escrito aí 5, 6, vocês vão notar ali perto que são algumas vedações que permitem que um forno não comunique com o outro. Então, no caso, a fumaça, né, vamos falar assim, que sai de cada forno, ela vai entrar nessa câmara de combustão, localizada na base da chaminé no centro, e vai, no caso, ser queimada, diminuindo a emissão desses particulados. Então, aí já é a fornalha, o processo de funcionamento da fornalha internamente. Então, vocês podem ver que aqui, nessa segunda foto, a fumaça pega fogo, literalmente, tá certo? A queima da fumaça gera energia térmica
que pode também ser usada, já tem algumas pesquisas nesse sentido, na cogeração, secagem e crédito de carbono. E o controle da poluição funciona com a incineração ou destruição térmica dos gases da carbonização. Tá certo? Então, no final, nós vamos ter o quê? Vapor d'água e CO2, nessa liberação final da queima. Por que queimar os gases? Então, aí é uma pergunta. Primeira coisa que nós temos que considerar é a redução de emissões dos gases do efeito estufa. Segundo ponto é a melhoria das condições de trabalho. Então, eu não sei aqui quem já teve condição de ir numa unidade de produção de carvão, quando você costuma chegar na unidade de produção, até um colega de trabalho brinca que os baconzitos, né, que você já sai de lá com o cheiro de fumaça, né? Então, com a queima da fumaça, nós temos aí uma melhoria da condição de trabalho desse trabalhador e das pessoas envolvidas no processo de produção. E um ponto que nós devemos considerar é, porém, que praticamente não se paga pelo processo de carvão produzido sem emissão. Então, faz-se necessário a gente se atentar, porque o produtor ele produz, ele se torna sustentável, mas ainda não tem nenhum valor agregado. Apesar de algumas indústrias estão começando a se atentar para esse ponto, principalmente em relação à produção sustentável. E tem também tido procura nesse sentido. Algumas pessoas já estão se atentando para o consumo desse tipo de carvão. Tá certo? Uma oportunidade de cogeração de energia térmica e elétrica, e a DN 227. O que é essa DN? Essa deliberação normativa 227, ela foi criada em 29 de agosto de 2018, ela atribui algumas particularidades que devem ser feitas naqueles empreendimentos que são passíveis de regularização ambiental. Então, nesse sentido, algumas dessas obrigatoriedades, uma delas é a obrigatoriedade de queima. Então, aqueles empreendimentos eles têm que ter um certo percentual de queima de emissão de gás carbono. E já começou a valer a partir desse mês. Então, a partir desse mês, as empresas que vão ser licenciadas, elas têm que atender esse pré-requisito. Essa DN 227 foi um grande avanço aí do setor, porque ela, vamos dizer que desmembrou um pouco o setor produtivo de carvão vegetal das outras deliberações normativas existentes. Então, a produção de carvão ela é diferente, então ela tem a sua particularidade. Tá certo? E a oportunidade da queima, como já foi mencionado anteriormente, nós temos diversas oportunidades com a queima dessa energia. Então, nós podemos aí, trabalhar algumas variáveis relacionadas a agregar valor ao produto. E algumas dificuldades, que eu acho que ficou assim, um ponto, é o custo de aquisição do queimador. Então, é mais uma tecnologia que o produtor vai implementar. Ela não fica barata, o sistema aí fica em torno de R$11 mil. E uma mão de obra qualificada também para operar esse tipo de sistema. O consumo de combustíveis auxiliares, né, porque durante o processo de queima, na fase inicial, nós temos desprendimento de muita umidade, de água. Então, essa água dificulta o processo de queima. Então, você tem que utilizar, na fase inicial, uma energia externa para você ter o processo de eficiência da queima. E isso acaba você tendo que consumir sua própria madeira para tornar vamos dizer assim, para iniciar essa carbonização, essa queima da fumaça. Esse aí é um processo que, antes desse processo do projeto, nós temos aí hoje um processo produtivo muito de forma precária. Então, o que o carbonizador ele vai basear para o processo produtivo? Em variáveis intrínsecas, muitas vezes a cor da fumaça, a coloração dessa fumaça, o tatu ali que representa a hora que
o carbonizador observa como que está à frente da carbonização, né? Como que está evoluindo, se a madeira está carbonizada, e tudo isso sem considerar a tecnologia. Então, nesse sentido, já foram criadas aí algumas tecnologias que permitem a otimização do processo produtivo. E é o papel que nós desempenhamos de levar essa tecnologia para o produtor, para ele ser mais eficiente no processo produtivo. E uma delas é esse sistema, que é um sistema relativamente simples, que custa aí entre 150 a 250 reais, que é o pirômetro. Então, esse pirômetro ele permite que o produtor faça aí um acompanhamento do processo produtivo com uma mira laser. Como vocês vão ver aí, ele está fixando ali na parede do forno, esse aí é um forno retangular, e depois ele vai construir essa curva de carbonização para poder detalhar como que está sendo a evolução do processo de produção dele, como que está sendo a carbonização. E ele vai ter uma maior capacidade de tomar decisões relacionadas ao processo produtivo, de quando interferir e de quando não interferir. Tá certo? E como que nós entramos, aí o Senar Minas entra nessa capacitação, certo? Então, é o seguinte, 100% dos nossos instrutores eles são capacitados com a metodologia diferenciada, aí, que é a metodologia de formação profissional rural e promoção social. E nós levamos em consideração aí a questão dessa pirâmide do aprendizado, de William Glasser, né? Então, o nosso foco aqui se torna o aprender a fazer fazendo. Então, 80% das pessoas elas tendem a aprender, desenvolver essa habilidade de aprendizado quando elas estão executando a atividade. Então, a escola do campo, né, o Senar ele atua aí dentro geralmente das propriedades rurais, e a gente tem o foco aí no aprender a fazer fazendo. A gente leva a tecnologia que foi criada pela academia e a gente tenta capacitar o produtor para ele conseguir ter acesso a essas tecnologias. Tá certo? Então, aí, um exemplo prático, né, a gente também considera, para ministrar os nossos cursos, os saberes da experiência, o conhecimento técnico e o conhecimento pedagógico de cada processo de aprendizado. E essa metodologia ela é embasada nos 4 pilares da educação da Unesco, né? Que é o aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver, aprender a ser. Então, e nós acreditamos, em geral, que a mudança de comportamento ela é o principal indicativo do aprendizado. Então, como que o produtor rural ele mostra que ele absorveu essa tecnologia? Quando ele começa a fazer diferente. Tá certo? Então, esses aí são os eventos realizados pelo Senar Minas, através de uma contextualização aí de 10 anos, relacionado aos cursos de produção de carvão. Certo? Então, nós podemos notar aí que o município de Senhora de Oliveira foi o município que mais demandou. Por quê? O perfil do público que é atendido são compostos geralmente por pequenos produtores, ao contrário de regiões que nós temos um maciço florestal maior, mas uma quantidade de pessoas reduzidas a serem capacitadas. E, para finalizar, aí, nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, quais que nós estamos atendendo aí com esse projeto, e deixo uma mensagem final relacionada à gestão, né? Gestão é promover resultados e resolver problemas, promover mudanças, buscar métodos. Você não consegue mudar uma meta sem fazer gestão. Então, é importante a gente ter essa contextualização, o produtor ter esse foco da gestão do empreendimento dele, para ele conseguir ter o resultado. Porque, apesar dele estar no dia a dia, ele tem que preocupar essencialmente com o lucro, porque ele precisa de sobreviver, ele precisa de ser eficiente, mas ele precisa também ter esse lucro. E tudo isso vai partir da gestão, que é um novo direcionamento que nós estamos tendo aí nesse último ano, principalmente para esse apoio do processo produtivo. Tá certo? Então, eu deixo aí meu contato.
Qualquer dúvida, tem um material aí, se eu não me engano, na pasta de vocês, relacionado ao projeto. Tem isso, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Deixo também minha apresentação disponível aqui para quem precisar. Tá certo? Muito obrigado.